Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 16. Capítulo 92. Após o término das aulas, Cogman dirigiu até a escola e trouxe Allison e Lydia de volta para a mansão. Lá dentro, disse Cogman. Gostariam de comer alguma coisa, minhas senhoras? Sim, por favor, disse Lydia. A comida na cantina da escola não era muito boa. Imediatamente minha senhora, disse Cogman, fazendo uma reverência e se virando em direção à cozinha. Espere, interrompeu Allison. Onde está Jay? Ele está tirando uma soneca na biblioteca, informou Cogman. Devo acordá-lo? Não, disse Allison. Eu mesma o acordarei. Allison e Lydia foram até a biblioteca. Quando entraram e viram Jacob, ambas ficaram boquiabertas. Jacob não estava sozinho. Uma garota completamente nua dormia em cima dele. Lydia avançou furiosa, com a raiva crescendo dentro dela. Arrancou o cobertor de cima deles e gritou. Quem é você, vadia? A garota acordou, piscando lentamente, e olhou para Lydia com uma expressão confusa. Você não me ouviu? Perguntou Lydia, indagando. Eu perguntei. Quem é você? Jacob acordou sobressaltado. Lydia, por que você está fazendo tanto barulho? Deixe-me dormir mais um pouco. Ele abraçou a garota que estava em cima dele e procurou cobertoras apalpadelas. Não o encontrando, abriu os olhos, viu-o nas mãos de Lydia, pegou de volta, cobriu a si mesmo e a garota, e fechou os olhos novamente. Allison estudou o rosto da menina e franziu a testa. Será que é a Malia? Pensou. Ela se parece mesmo com a garotinha das lembranças que a Lydia nos mostrou esta manhã. Jacob, acorde, gritou Lydia. E me diga quem é essa garota nova com quem você está dormindo. Você disse que ia pedir nossa opinião antes de namorar alguém novo. Jacob, ainda de olhos fechados, murmurou. De que garota nova você está falando? É só a Malia. Não é como se eu não dormisse com ela todos os dias. Os olhos de Lydia se arregalaram. Malia? Ela olhou para a garota mais atentamente. Bem, ela se parece com a garota que eu vi nas memórias de Malia. Ao ouvir isso, Jacob começou a apalpar o corpo ao seu lado e percebeu que a forma ao seu lado não era mais peluda. Ele se sentou abruptamente, deixando o cobertor cair, e olhou com os olhos arregalados para Malia, que estava nua. Malia, você voltou à sua forma humana. Malia ergueu as mãos e olhou fixamente para eles. Jacob ergueu o queixo dela para olhar seu rosto. Você é ainda mais bonita do que eu imaginava. Aliás, quer se tornar minha companheira? Vamos para o meu quarto e dormir juntos. Pan. Allison deu um tapa na nuca dele e puxou Malia para longe. Fique longe dela, seu pervertido. Ela ainda parece confusa e não se acostumou com o corpo humano, e você quer se aproveitar dela? Seu nojento. Lydia assentiu com a cabeça, concordando. É, a última vez que ela esteve em forma humana, ela tinha 9 anos. Temos que ensiná-la muita coisa para que pervertidos nojentos como você não possam se aproveitar dela. Jacob, que estava admirando o corpo nu de Malia, finalmente voltou a si. Ele tossiu sem jeito e olhou para Allison. Eu estava só brincando. Vocês duas ajudem ela a se vestir e conversem com ela. Ela parece confusa. Quanto a mim, vou esperar até que ela esteja disposta e pronta. Lydia e Allison o encararam com raiva e disseram em uníssono. Pervertido. Em seguida, conduziram Malia com um olhar atordoado para fora da biblioteca. Ao saírem, Jacob resmungou para si mesmo. Droga. Se eu soubesse que Malia tinha voltado à forma humana, deveria ter acordado antes que as garotas voltassem. Assim, eu poderia pelo menos tê-la beijado. De repente, a porta da biblioteca se abriu e Allison o encarou com raiva. Eu ouvi isso, seu pervertido. De agora em diante, você não vai ficar sozinho com a Malia até que a gente diga. Ela bateu a porta com força. Jacob correu até a porta, abriu-a com um puxão e o seguiu pelo corredor. Vocês não podem fazer isso. Além disso, Malia não está tão confusa quanto parece. Ela só está fingindo. Ele olhou diretamente para Malia. Quando você vai parar com essa atuação? Malia deu um sorriso irônico e piscou para ele, mas no instante em que Lydia e Allison se viraram para olhá-la, ela imediatamente retomou sua expressão vaga e confusa. Lydia e Allison se viraram para Jacob com olhares de puro desgosto. Escória, disseram em uníssono, e então apressaram Malia para o quarto de Lydia. Jacob apenas sorriu e foi para a cozinha. Cogman, Malia voltou à forma humana, então vamos comemorar hoje à noite. Prepare um banquete para nós. Eu ouvi, senhor, respondeu Cogman, sem desviar o olhar dos preparativos. E com todo o respeito, o senhor é um verme pervertido. Não consigo acreditar que quis se aproveitar da lei de Malia no momento em que ela voltou à forma humana. Ela ainda pode ter a mentalidade de uma criança de 9 anos. O que você sabe, sua lata de sardinha idiota? Retrucou Jacob. Ela está só fingindo. Eu senti alguém me molestando enquanto eu dormia, mas pensei que fosse a Lydia ou a Allison, então não acordei. Ela provavelmente percebeu que tinha voltado à forma humana muito antes das meninas chegarem da escola. Acho que o senhor está mentindo, senhor, afirmou Cogman categoricamente. Acredito que foi o contrário. Acho que foi o senhor quem a molestou e fingiu estar dormindo quando minhas damas voltaram. Ei, estou falando a verdade, insistiu Jacob. E eu não acredito no senhor. Então cale a boca e cozinhe. E Cogman? Sim, senhor? Jacob deu um sorriso irônico. Da próxima vez que lutarmos contra os bastardos malvados, eu mesmo os matarei a todos e não deixarei nenhum para você. Cogman soltou um grito dramático.
Não, o senhor não pode fazer isso. Me desculpe, está bem? O senhor é uma pessoa nobre que não se importaria com as palavras de um servo insignificante como eu, certo? Ele então caiu no chão e abraçou desesperadamente a perna de Jacob. Por favor, senhor, o senhor precisa me deixar matar algumas pessoas. Eu não posso voltar à minha antiga vida quando meu antigo mestre não me deixava matar. Eu posso enlouquecer. Preciso quebrar alguns ossos, arrancar membros, cortar algumas cabeças e ouvir. Jacob o empurrou com nojo. Tá bom, para. Eu só estava brincando com você. Agora, volta a cozinhar e para de me assustar. Nesse instante, Lydia entrou na cozinha. Cogman, vamos ter uma noite das garotas no meu quarto, então traga a comida para lá quando estiver pronta. Jacob se virou para ela. Eu estava pensando que poderíamos comemorar todos esta noite. Podemos comemorar amanhã, disse Lydia. Hoje à noite, Alison e eu queremos conversar com Malia e ensinar a ela algumas coisas de menina. Então, posso me juntar a vocês na noite das garotas? Perguntou Jacob com um sorriso esperançoso. Lydia sorriu docemente. Sabe de uma coisa? Você pode, mas precisa usar uma saia. O sorriso de Jacob tornou-se predatório. Você ficou tão atrevida, hein? Acho que preciso lhe dar uma lição. Num movimento rápido, ele a pegou no colo e a jogou por cima do ombro, indo em direção ao seu quarto. Lydia riu, gritando por cima do ombro dele. Cogman, leve a comida para o meu quarto quando terminar de cozinhar. Então ela olhou para Jacob. Você só tem até o anoitecer. Depois preciso voltar para Alison e Malia. Isso é tempo suficiente para te ensinar várias lições, respondeu Jacob. Depois de se divertir com Lydia, Jacob fez uma refeição rápida, entrou em seu Camaro e dirigiu até a cidade, deixando as garotas para curtirem sua noite entre amigas. Ele dirigiu até a casa de Stiles e o viu pela janela, usando fones de ouvido e brandindo o sabre de luz descontroladamente pelo quarto. Jacob sorriu e ligou para ele. Stiles respondeu. Jacob, o que houve? Abra a porta. Estou do lado de fora da sua casa. Stiles abriu a porta e convidou Jacob para entrar. Enquanto estavam sentados na sala de estar, Stiles perguntou. E aí, o que houve? Está um tédio em casa. Minhas amigas estão tendo uma noite das garotas, então vim passar um tempo com você. Aconteceu alguma coisa interessante na escola hoje? Nada demais, disse Stiles. Mas já que você não estava lá, apresentei a Erika, a Alison e a Lydia. E por que não me apresentá-la? Perguntou Jacob. Porque você é perigoso demais para as garotas, explicou Stiles. Mesmo que você não corra atrás dela, você pode encantá-la, e ela pode acabar se apaixonando por você. Jacob pensou, bem, ela não vai se encantar por mim agora, já que minha habilidade só funciona com mulheres pelas quais tenho interesse. Em voz alta ele disse, você não precisa se preocupar com isso. Pode trazê-la para passar um tempo conosco. Tem certeza? Perguntou Stiles cauteloso. Quer dizer, você nunca disse isso, mas tenho quase certeza de que você tem algum tipo de habilidade de charme. Confie em mim, Stiles. A Erika vai ficar bem. Você pode trazê-la para passar um tempo com a gente de agora em diante. Então vou acreditar na sua palavra, disse Stiles, parecendo aliviado. Você conseguiu convencer seu pai a não fazer nenhuma besteira? Jacob mudou de assunto. Sim, Stiles suspirou. Tive que conversar com ele por horas ontem para convencê-lo a não ir atrás da Kate ou do Peter. E como ele está lidando com a verdade sobre o nosso mundo? Na verdade, está muito bem. Pelo menos ele não bebeu esta manhã. Eles continuaram conversando por mais 2 horas antes de Jacob finalmente ir embora. Ele dirigiu até um restaurante chique, jantou lá e depois pediu vários pratos para a viagem. Com as sacolas de comida na mão, ele dirigiu até o hospital. Ele chegou e encontrou Melissa sentada no posto de enfermagem, digitando diligentemente em seu computador. Jacob a cumprimentou com um sorriso. Oi, Melissa. Melissa ergueu os olhos do computador. Jacob, o que você está fazendo aqui? Pessoas como você não ficam doentes, né? O sorriso de Jacob se alargou. Não, eu não fico doente. Faz alguns dias que não te vejo, então vim te visitar. Até trouxe o jantar. Ele ergueu as sacolas. Deixe-me ver o que você trouxe, disse Melissa, com a curiosidade aguçada. Jacob entregou a comida para ela. Ela espiou dentro e seus olhos se arregalaram. Que chique. Mas espere, quanto você pagou por isso? Não se preocupe com isso, disse Jacob com desdém. Apenas aproveite. Melissa hesitou. Jacob, eu não posso aceitar isso. Claro que pode. É só me convidar para experimentar a sua comida caseira qualquer dia desses, e aí ficamos quites. Está bem. Melissa cedeu com um pequeno sorriso. Te convido para jantar quando tiver um tempo livre. Posso me sentar com você? Perguntou Jacob. Claro, disse ela, apontando para a cadeira ao lado. Você quer comer comigo? Não, aproveite você. Eu acabei de jantar. Enquanto Melissa começava a comer, perguntou entre uma garfada e outra. Então você se meteu em alguma encrenca ultimamente? Lutou contra alguma criatura maligna? Não, respondeu Jacob. Mas Stiles e eu contamos ao xerife sobre o lado sobrenatural do mundo ontem. Você fez isso? Perguntou Melissa, surpresa. Como Noah reagiu? Bem, ele apontou a arma para mim, admitiu Jacob. Mas em sua defesa, eu gritei na cara dele e o assustei primeiro. Por que você faria isso? Perguntou Melissa, com uma mistura de choque e divertimento no rosto. Ele disse uma besteira sobre a qual eu realmente não quero falar. O que ele disse? Você pode me contar. Ela insistiu, inclinando-se para a frente. Jacob suspirou. Ele achava que eu e Stiles estávamos namorando. Melissa caiu na gargalhada. Sério? Sim, disse Jacob, ligeiramente irritado. E pare de rir. Melissa tentou conter o riso, mas não conseguiu.
mas você e o Stiles ficam bem. Nem pense em terminar essa frase, disse Jacob. Ou eu levo o jantar de volta. Melissa puxou a comida para mais perto, num gesto protetor. Você não pode fazer isso. Eu estava só brincando. Eles continuaram conversando amigavelmente por mais algum tempo antes de Jacob decidir ir embora. Ao sair pela entrada principal do hospital, ele encontrou Scott. Scott estreitou os olhos, desconfiado. O que você está fazendo aqui? Jacob sorriu inocentemente. Como assim, nenhum olá? Nenhum, como vai você? Scott repetiu com a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Jacob deu de ombros. Eu só estava passando por aqui e visitei a Melissa. Fique longe dela, rosnou Scott. Scott, você não precisa se preocupar. Eu tenho 16 anos, lembra? Disse Jacob. Além disso, ela vai namorar alguém algum dia. Não seria melhor se fosse eu? O rosto de Scott começou a ficar vermelho de raiva, mas antes que pudesse retrucar, Jacob passou um braço amigável em volta de seus ombros e baixou a voz para um sussurro. Olha, eu vou torná-la mais forte e cuidar dela. Ela não precisaria mais trabalhar aqui. Eu poderia até comprar este hospital para ela, se ela quisesse. E vou te ajudar a ganhar uma habilidade legal, como controle do fogo ou controle de raios. Se você não ficar no meu caminho quando eu tentar namorá-la depois que eu fizer 18 anos. Então, o que você acha, filho? Scott rosnou, empurrando Jacob violentamente. Acho que vou te matar. Jacob apenas riu e correu em direção ao carro. Pense bem, Scott. É um bom negócio para ela e para você. Ele pulou para dentro do Camaro e saiu em disparada, deixando um Scott furioso parado sozinho na entrada do hospital. Scott suspirou frustrado, passando a mão pelos cabelos antes de se virar e entrar. Capítulo 93. Na manhã seguinte, depois que Malia voltou à sua forma humana, Jacob dormia sozinho em seu quarto, já que as meninas tinham feito sua noite das garotas no quarto de Lydia e dormido lá. Ele foi abruptamente acordado pelo som de uma comoção lá fora. Levantou-se resmungando, e foi até a varanda do seu quarto para ver o que estava acontecendo. No jardim da frente da mansão, uma cena bizarra se desenrolava. Cogman lutava contra um servo, não com armas ou toda a sua força, mas numa briga ridícula corpo a corpo. Enquanto Jacob observava, Cogman esquivou-se habilmente de uma investida e, em seguida, desferiu uma série de golpes teatrais de karatê no flanco do servo. O servo, parecendo mais irritado do que ferido, sacudiu-se e deu uma cabeçada em Cogman no peito. Cogman cambaleou para trás, depois avançou e revidou com uma cabeçada, os dois travando as cabeças num impasse surreal. Cogman, gritou Jacob da sacada. O que você está fazendo? Cogman, sem soltar os chifres do servo, olhou para cima. Lady Malia disse que gosta de servos, senhor. Eu cacei um para ela. Então por que você está batendo no coitado? Acabe logo com o sofrimento dele. Estou apenas amaciando a carne, senhor, respondeu Cogman, antes que o servo se soltasse e tentasse chutá-lo. Jacob suspirou, apertando a ponte do nariz. Pare de brincar e acabe logo com isso. Depois vá preparar o café da manhã para nós. Ele se virou para voltar para dentro, ainda ouvindo os sons da luta, um baque, um grunhido de Cogman e um bufo indignado do servo. Ele apenas balançou a cabeça e foi para o chuveiro. Depois de se arrumar e se vestir, Jacob saiu do quarto e quase esbarrou em Malia no corredor. Bom dia, linda, disse Jacob com um sorriso. Malia deu um sorriso malicioso, com um brilho travesso nos olhos. Num movimento rápido, agarrou-o, girou-o e prensou-o contra a parede. Antes que ele pudesse reagir, beijou-o profundamente. Jacob ficou surpreso, mas nunca fora de recusar, por isso retribuiu o beijo com igual fervor. Depois inverteu as posições, pressionando-a contra a parede enquanto o beijo se intensificava. Nesse instante, Malia ouviu o som de uma porta se abrindo no corredor. Ela imediatamente começou a se debater, fingindo empurrá-lo. Lydia e Alison saíram do quarto de Lydia bem a tempo de ver Jacob pressionando Malia, que se debatia contra a parede, aparentemente forçando-a a beijá-la. Malia finalmente interrompeu o beijo, ofegante, e olhou para Alison e Lydia com olhos arregalados e assustados. Me ajudem, implorou ela. Jacob olhou da atuação impecável de Malia para os rostos furiosos de Alison e Lydia. Percebeu quão culpado parecia, ainda a pressionando contra a parede. Rapidamente a soltou e ergueu as mãos. Não é o que parece. Foi ela quem me prensou contra a parede e começou a me beijar. Malia não esperou por uma resposta. Ela passou por baixo do braço dele e desceu correndo as escadas, deixando Jacob para enfrentar as consequências sozinho. Alison cruzou os braços. Mas não foi isso que vimos. Tudo que vimos foi você pressionando Malia contra a parede, enquanto ela se debatia e a beijando. Jacob começou a se afastar. Eu juro, foi ela que começou. Lydia avançou, com um brilho perigoso nos olhos. Acho que você está mentindo. Alison, vamos dar uma surra nele. Não estou mentindo. Estou dizendo a verdade, protestou Jacob, mas já era tarde demais. As duas garotas não deram ouvidos. Elas se aproximaram e uma chuva de socos e chutes, sem usar sua força sobrenatural, caiu sobre ele. Ele se deixou cair no chão, absorvendo a surra. Não doía fisicamente, mas ele se sentia profundamente injustiçado. Quando finalmente ficaram satisfeitas, Lydia e Alison trocaram um sorriso irônico. Lydia desceu as escadas, deixando Alison parada sobre ele. Jacob olhou para Alison, que o encarava com um sorriso divertido. Juro que não a forcei, disse ele. Não sou esse tipo de pessoa. Ela me beijou primeiro. Alison sorriu. Nós sabemos. Depois de conversar com ela ontem, percebemos que ela não está tão confusa quanto parece. Ela só está brincando. E quando desceu correndo as escadas agora há pouco, estava rindo. Ela se abaixou e o beijou suavemente. E eu sei que você jamais forçaria uma garota a fazer algo por ela. Jacob sentou-se, ainda se sentindo emocionalmente abalado. Então por que vocês dois me bateram? Não doeu fisicamente, mas estou ferido emocionalmente.
Alison se levantou e sorriu. Bem, eu sei que não podemos te impedir de namorar outras garotas. Mas o mínimo que você pode fazer é apanhar um pouco por ter trazido uma nova garota para a nossa família. Como já tínhamos aceitado a Malia há muito tempo, pegamos leve com você. Mas não posso garantir que não vamos bater mais forte da próxima vez. Jacob se levantou num movimento fluido e pressionou Alison contra a parede, beijando-a profundamente. Essa surra eu aceito de bom grado, murmurou contra os lábios dela. Agora, que tal nos divertirmos um pouco antes de irmos para a escola? Alison respondeu acertando o estômago dele com o joelho, dessa vez com sua força sobrenatural. Ele grunhiu, soltando-a enquanto ela se desvencilhava. Não, vamos nos atrasar para a escola. Você podia simplesmente ter dito não. Ele ofegou, agarrando a barriga. Por que você teve que me bater? Acho que você precisa de uma punição. Alison pescou os cílios inocentemente. Punição? Você não acabou de dizer que me deixaria te bater sem problemas? Jacob ficou sem palavras, atônito. Ele não conseguia refutar a lógica dela. Alison deu uma risada clara e brilhante e desceu as escadas. Depois que ela saiu, Jacob apenas sorriu e a seguiu, pensativo. Contanto que elas não causem problemas de verdade e não tentem me impedir de ter mais esposas, não me importo se me baterem um pouco. Mas preciso dar uma lição em Malia. Espere só até dormirmos juntos. Ela vai aprender as consequências de provocar um dragão. Jacob entrou na cozinha e encontrou as meninas já sentadas à mesa, com Cogman ocupado no fogão. Ele pegou um suco na geladeira, sentou-se e dirigiu-se ao seu mordomo. Cogman, traga Malia para a escola na hora do almoço. Precisamos levá-la à delegacia para relatar o que aconteceu à família dela. Depois disso, você se tornará o tutor legal dela. Malia gemeu. Preciso mesmo ir à delegacia? Sim, disse Jacob firmemente. Você precisa regularizar sua situação legalmente para poder se matricular na escola conosco. Malia soltou um rosnado baixo. Não. Eu odeio a escola. Eu não quero ir. Alison interrompeu gentilmente. Então você vai ficar em casa o dia todo? Que chato. Além disso, você não precisa estudar. Podemos te ajudar durante as provas. Você pode simplesmente vir com a gente para passar um tempo. É bem divertido. Ao ver a carranca persistente de Malia, Alison suspirou. Pelo menos experimente. Se você realmente não gostar, pode ficar em casa. Tudo bem, resmungou Malia. Lydia acrescentou. Mas nada de rosnar na escola. Ela então olhou para as mãos de Malia. E nada de garras também. Malia olhou para a própria mão, onde garras afiadas haviam se estendido inconscientemente. Isso vai ser difícil. Jacob ergueu uma sobrancelha. Você consegue usar suas garras? Sim, disse Malia com um toque de orgulho na voz. Alison e Lida me ensinaram a me transformar ontem. Não foi tão difícil. Você ainda consegue se transformar em coiote? Sim. Entendo, disse Jacob pensativo. Mas terei que te ensinar a se controlar. Não quero que você perca o controle e machuque alguém na escola. Como você vai fazer isso? Perguntou Malia cautelosa. Jacob deu-lhe um sorriso malicioso que a fez estremecer. Dando-lhe uma surra, é claro. O quê? Exclamou Malia. Não, obrigada. Eu não sei exatamente que tipo de monstro você é, mas sei que você é muito forte. E aterrorizante. Você quase me matou do coração na primeira vez que te vi. Não sou boba o suficiente para deixar você me bater. Existe outra maneira? Perguntou Alison. Ela precisa encontrar uma âncora, explicou Jacob. Uma âncora é uma pessoa, uma emoção ou uma lembrança na qual ela possa se concentrar para manter o controle. Concentrar-se nisso a lembrará de sua humanidade. Ele então voltou seu olhar para Malia. A propósito, você quer ser minha companheira? E por companheira quero dizer, Malia sorriu e o interrompeu. Você já me disse o que isso significa quando estávamos na floresta. E Alison e Lydia explicaram melhor ontem. Elas também me disseram que se eu não quiser ser sua esposa, terei que ir embora. Jacob olhou para Alison e Lydia surpreso. Elas fizeram isso? Lydia assentiu com a cabeça. Sim. Dissemos a ela que se quiser ser realmente parte da nossa família, terá que se casar com você, seu pervertido. E dissemos que você terá mais esposas. Portanto, se ela não aceitar isso e escolher não ficar com você, deve ir embora agora, antes que vocês dois se apaixonem para depois se separarem e se machucarem. Entendo, disse Jacob com a expressão suavizando-se. Ele olhou para Malia. Então, qual é a sua decisão? Malia respirou fundo. Não entendo muito de emoções. Tudo que sei é que não quero deixar vocês, principalmente você, Jay. Então, vou ficar e definitivamente quero ser sua esposa. Tudo que peço é que não me abandonem, claro, que me satisfaçam sempre que eu quiser. Jacob sorriu. Não se preocupe. Eu nunca vou te abandonar. Aliás, depois que você se tornar minha esposa, não poderá ir embora mesmo que quisesse. Agora, vamos para o meu quarto dormir juntos. Não tão depressa, seu pervertido sem romantismo, interrompeu Lydia. Pelo menos convide a garota para sair uma ou duas vezes primeiro. Além disso, ela está menstruada, então você não pode transar com ela mesmo se quisesse. Jacob piscou. Que pena. Espera, ela está menstruada? Sim, disse Alison. O que houve? Bem, as lobisomens perdem o controle 2 vezes por mês, uma vez durante a lua cheia e quando estão menstruadas. Não sei se acontece o mesmo com os coiotes lobisomens. Alison olhou para Malia. Você sente que está perdendo o controle? Não, respondeu Malia, dando de ombros. Você me disse que eu poderia ficar agitada e ter mudanças de humor durante a menstruação, mas não sinto nada. A única coisa que sinto é um desejo incontrolável por comida. Estou com muita vontade de comer carne de veado. Que bom, eu acho, disse Jacob, aliviado. Cogman, que estava arrumando a mesa e servindo a comida, se pronunciou. Eu já cacei um veado para a senhora, Lady Malia. Já o esfolhei e ele está pendurado na câmara fria. Posso cozinhar um pouco agora mesmo, mas é preferível deixá-lo maturar por pelo menos 24 horas para um sabor melhor. Então deixe maturar, decidiu Malia.
Só me cozinha um pouco daquela carne que o Jay chama de carne do rei do mar. É muito melhor que carne de veado. Imediatamente Madame disse Cogman, fazendo uma leve reverência. Jacob acrescentou, Malia, não me sobrou muita dessa carne, então você vai ter que guardá-la para ocasiões especiais, ou pelo menos comê-la apenas uma vez por mês. Pelo menos até eu conseguir mais. Malia entrou em pânico. O quê? Quanto você ainda tem? Eu tinha 500 quilos, se bem me lembro, calculou Jacob. Já comemos uns 400, então só nos restam uns 100 quilos. Quantos são 100 quilos? Perguntou Malia confusa. Não muito, admitiu Jacob. Então compre mais. Você é rica, não é? Insistiu Malia. Sim, mas não posso comprar com dinheiro, explicou Jacob. De qualquer forma, se comermos só uma vez por mês, vai durar bastante. Malia disse. Que tal um bife vego? Ou bife vago? Ou seja lá como se chama. Chama-se vagil, corrigiu Jacob com uma risadinha. É uma raça bovina japonesa. É cara, mas você pode simplesmente falar com o Cogman, e ele compra todo o vagil que você quiser. Malia se virou para Cogman. Então, meu velho, compre-me uma vaca vagil inteira e cozinhe um pouco dela para mim todos os dias. Como desejar, minha senhora, disse Cogman. Com isso, começaram a tomar o café da manhã. As meninas começaram a discutir animadamente sobre comprar roupas para Malia. Jacob fez o possível para se tornar invisível, concentrando-se intensamente na comida na esperança de que elas não o arrastassem para fazer compras com elas. Sistema faça login, pensou ele, buscando uma distração. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 35 papel higiênico. 50 sardinhas em lata. Um pote. Jacob examinou a lista e pensou, inútil. Em seguida, voltou sua atenção para a refeição. Após o café da manhã, Cogman levou Alison, Lydia e Jacob para a escola, deixando Malia em casa assistindo à TV, feliz da vida. Capítulo 94. O refeitório da escola fervilhava com o caos habitual do meio-dia. Jacob, Alison e Lydia estavam almoçando quando Scott, visivelmente deprimido, juntou-se a eles, pousando sua bandeja com um estrondo. Os três olharam para ele com as sobrancelhas arqueadas. Lydia deu um sorriso irônico. Qual é o seu problema, Scott? O Jay deu em cima da sua mãe de novo? Scott lançou um olhar desanimado para Jacob. Na verdade, ele foi visitá-la ontem no trabalho. Ele suspirou, a raiva se dissipando em pura melancolia. Mas não é só isso. Então, o que há de errado? Perguntou Alison. Ainda não tenho data para o baile, murmurou Scott, encarando a comida. Jacob disse, há muitas garotas nesta escola. Tenho certeza de que você pode encontrar uma. É só ir lá e perguntar por aí. Qual é o pior que pode acontecer? Elas dizerem não? Além disso, você só precisa de um par para o baile, não de uma namorada. Mas eu realmente quero uma namorada, insistiu Scott, com a voz carregada de saudade. Não posso te ajudar com isso, disse Jacob, dando de ombros. Você tem que encontrá-la sozinho. Afinal, você é o capitão do time de lacrosse. Deveria ser fácil para você. Nesse instante, Stiles chegou com uma Erika de aparência tímida ao seu lado. Jacob, está aí a Erika. Erika, este é o Jacob. Olá. Prazer em conhecê-lo, disse Erika suavemente, com os olhos desviando-se para baixo. Jacob abriu um sorriso caloroso. Prazer em conhecê-lo também. Erika, venha sentar-se ao meu lado, disse Alison, dando um tapinha na cadeira vazia ao lado dela. Erika sentou-se e Lydia inclinou-se para a frente. Vamos às compras depois da aula. Quer vir com a gente? Vamos comprar um vestido para você usar no baile. Posso ir com você? Perguntou Erika com os olhos brilhando. Claro, disse Lydia. Mas, eu posso pagar o vestido sozinha. Erika começou. Alison a interrompeu gentilmente. Não, já que vamos te levar para fazer compras, nós pagaremos por isso. Obrigada, disse Erika com evidente gratidão. Stiles apenas sorriu e não disse nada. O grupo começou uma conversa descontraída, que foi abruptamente interrompida quando uma garota nova entrou no refeitório. Todos no refeitório se viraram para olhar para a garota desconhecida e deslumbrante, com cabelos selvagens e uma confiança quase indomável que dominava o ambiente. Os olhos de Scott se arregalaram, e seu queixo ficou ligeiramente caído. Quem é ela? Um sorriso lento e apreciativo se espalhou pelo rosto de Jacob. Ela é linda, não é? Sim, ela é, sussurrou Scott. Gente, acho que acabei de encontrar meu par para o baile. E com sorte minha namorada. Lydia e Alison trocaram um sorriso cúmplice e compassivo. Scott lembrou-se subitamente da sua empresa e virou-se para Jacob com um olhar de pânico. Jacob, nem pense em ter qualquer ideia sobre ela. Ele viu o sorriso debochado no rosto de Jacob e sua confiança vacilou. Por favor, implorou. Só me deixe ficar com ela. Jacob apenas deu uma risadinha e acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. Claro, cara. Vai lá e a convida para sair. Obrigado, disse Scott, levantando-se e alisando a camisa. Me desejem sorte, pessoal. Ele respirou fundo. Que seja o que for. Stiles, observando a expressão divertida de Jacob, inclinou-se para frente. Jacob, você está aprontando de novo. Quem é aquela garota? Só observe, disse Jacob com os olhos brilhando de malícia. Pobre Scott, murmurou Alison, balançando a cabeça. Eles observaram Scott ajeitar nervosamente a gola da camisa e entrar diretamente no caminho da garota nova. Oi, eu sou Scott, gaguejou ele. A garota, Malia, parou e ergueu uma sobrancelha, cética, olhando para ele como se ele tivesse duas cabeças. Sim, eu sei. Você sabe? As esperanças de Scott se renovaram. Então, você quer sair comigo? A resposta de Malia foi imediata. Ela lhe deu um soco bem no rosto.
Por que você está agindo tão estranho hoje? E não, eu não quero sair com você, idiota. Scott sibilou de dor, agarrando o nariz. Malia passou por ele sem lhe lançar um segundo olhar e caminhou direto para a mesa de Jacob, onde todos tentavam, sem sucesso, conter o riso. Ela sentou-se ao lado de Jacob, deu uma mordida na comida dele e fez uma careta. Eca, isso está horrível. Scott cambaleou de volta para a mesa, o rosto vermelho de vergonha, e sentou-se pesadamente. Ele lançou um olhar fulminante para Jacob, que agora ria abertamente. Você disse que a pior coisa que poderia acontecer era ela dizer não. Não me encare assim, disse Jacob, seu divertimento dando lugar a uma leve irritação. Eu é que deveria estar bravo aqui. Você acabou de dar em cima da minha namorada. Você tem sorte de eu não ter te dado uma surra. Scott e Stiles falaram em uníssono, chocados. Namorada? Os olhos de Stiles se arregalaram ao olhar para Malia, e a ficha caiu. Você é a Malia, não é? Malia o ignorou, mexendo na comida de Jacob. Ela definitivamente é a Malia, pensou Stiles. Ela é tão grosseira quanto na sua forma de coiote. Scott lançou um olhar de traição para Lydia e Allison, tomado pela humilhação. Droga! Por que vocês não me disseram que ela era Malia? Eu me fiz de bobo, e agora o refeitório inteiro está rindo de mim. O sorriso de Lydia era doce e totalmente desprovido de arrependimento. Não te mandamos convidá-la para sair. Você decidiu isso por conta própria. Jacob se levantou. Muito bem, até mais, pessoal. Malia, vamos. Dito isso, Jacob e Malia saíram do refeitório e encontraram Cogman do lado de fora da escola. Cogman abriu as portas do carro para eles. Assim que entraram no banco de trás, Cogman assumiu o volante e dirigiu em direção à delegacia. Dentro do carro, Jacob se virou para Malia. A propósito, Malia, você precisa pingar seu sangue nessa tatuagem. Ele ergueu a mão direita, revelando uma tatuagem vermelha que brilhava levemente, um círculo intrincado com a cabeça de um dragão no centro. Por quê? Perguntou Malia, olhando para aquilo com curiosidade. Para se tornar minha companheira. Você entenderá depois que fizer isso, explicou Jacob. Mas pense bem, uma vez que seu sangue estiver nele, estaremos ligados para a vida toda. Malia não hesitou. Mordeu o polegar e deixou cair uma gota de seu sangue sobre a tatuagem na palma da mão dele. O símbolo brilhou com uma luz intensa e vívida, depois foi se apagando lentamente até desaparecer por completo. Ambos fecharam os olhos enquanto o contrato mágico selava seu vínculo. Na mente de Jacob, uma tela se materializou. É contrato concluído com sucesso. Parabéns, anfitrião. Você agora está casado com Malia Ali. Vocês dois estão ligados para a vida toda. Vocês não podem trair um ao outro, e a mente dela está protegida contra a leitura por qualquer outra criatura. Você pode se comunicar com ela telepaticamente e sentirá quando ela estiver em perigo. Malia Ali, pensou Jacob. Então o sistema usou o nome verdadeiro dela. Falando em Ali, eu provavelmente deveria salvar aquele idiota do Peter e não deixá-lo morrer. Afinal, ele é o pai dela, e ela pode querer conhecê-lo. Mas não antes de Derek extrair a centelha alfa dele. Não quero perder nenhum registro. Vou usar um daqueles grãos vencidos para salvá-lo. Vai ser divertido. Jacob abriu os olhos e olhou para Malia, que ainda estava processando a conexão com os olhos fechados. Fico pensando em que tipo de linhagem ela vai herdar quando dormirmos juntos, refletiu ele. Logo Malia abriu os olhos com uma expressão de admiração no rosto. Agora você entende o que era aquela tatuagem? Perguntou Jacob. Sim, disse Malia, com um pequeno sorriso nos lábios. E agora mesmo, conversei com Lydia e Allison em pensamento. É incrível. Jacob recuperou um pergaminho Ken de sua dimensão de bolso e entregou-o a ela. Aqui. Abra isto e você aprenderá uma habilidade que lhe permite criar uma barreira de energia para se proteger. Malia pegou o pergaminho e o desenrolou. Ele brilhou intensamente, dissolvendo-se em um fluxo de luz dourada que penetrou diretamente em sua mente. 5 minutos depois, Malia já havia aprendido completamente a nova habilidade. Ela abriu os olhos, radiante de entusiasmo. Quero experimentar. Espere até chegarmos em casa, disse Jacob com uma risadinha. E ainda tenho mais uma coisa para você. Ele tirou um anel espacial de sua dimensão de bolso e entregou a ela. Deixe seu sangue cair sobre ele. Malia fez como instruído, e seus olhos se arregalaram ao perceber o que era. Ela imediatamente pegou o telefone que Cogman lhe dera mais cedo e praticou colocá-lo no anel e retirá-lo várias vezes, com um sorriso radiante no rosto. Então, ela o abraçou pelo pescoço. Obrigada. Jacob deu um sorriso irônico, envolvendo-a pela cintura com os braços. Você não é sincero o suficiente. Malia sorriu maliciosamente, sentou-se no colo dele e começaram a se beijar apaixonadamente. Só pararam quando Cogman pigarreou alto do banco do motorista. Senhor, chegamos à delegacia. Jacob e Malia se separaram, um pouco corados, e saíram do carro. Os três entraram na estação. No instante em que entraram, uma tela apareceu diante dos olhos de Jacob. Acesso via localização disponível. Você pode fazer o cadastro dentro do escritório do xerife Stilinski. Jacob sorriu. Ótimo. Eles foram até a recepção, onde Jacob se dirigiu ao policial de plantão. Viemos falar com o xerife Stilinski. Diga a ele que é o Jacob e que é importante. O delegado assentiu com a cabeça. Espere um momento. Ele ligou para o xerife, desligou e fez um gesto para que o seguissem. Por aqui. Logo chegaram à delegacia. O policial bateu na porta e saiu. Noah abriu a porta. Entrem, disse ele, convidando-os a entrar. Assim que entraram, Noah fechou a porta e voltou para sua mesa. Jacob e Malia sentaram-se em frente a ele, enquanto Cogman permaneceu de pé, educadamente, atrás deles. Noah olhou para Jacob. Então, por que você precisa me ver, garoto? Jacob fez um gesto na direção de Malia. Preciso da sua ajuda com a situação dela. Noah inclinou-se para frente. O que está acontecendo? O nome dela é Malia Tate e... Noah o interrompeu, franzindo a testa em pensamento. Malia Tate. Acho que conheço esse nome. Seus olhos se arregalaram quando a lembrança surgiu. Ele olhou para Malia em choque.
Você é a garota que desapareceu naquele acidente de carro há mais de 7 anos. Onde você esteve todo esse tempo? Malia ficou visivelmente tensa ao ouvir falar do acidente. Jacob estendeu a mão, pegou a dela e a apertou de forma reconfortante. Deixe-me contar o que aconteceu, disse ele a Noah. Jacob então relatou toda a história. O acidente, a mulher de olhos azuis, o primeiro turno de Malia. Seus anos sozinha na floresta acreditando que havia matado sua família e a verdade que Lydia havia descoberto. Noah ouviu atentamente sua expressão tornando-se cada vez mais compassiva. Quando Jacob terminou, o xerife olhou para Malia com profunda tristeza. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso, garota. Malia permaneceu em silêncio, então Jacob continuou. Aliás, você pode ajudar com a situação legal dela? Cogman será o tutor legal dela, então precisaremos da sua ajuda com essa papelada também. Noah assentiu com a cabeça, retomando sua postura profissional. Certo, eu cuido disso a partir de amanhã. Mas já que você está aqui hoje, preciso da sua ajuda com uma coisa. O que é isso? Perguntou Jacob. Tem um caso com 2 homens mortos, explicou Noah, com uma expressão sombria. Ambos têm estranhos ferimentos perfurantes circulares, um no rosto, o outro no pescoço. Cogman, que estava ouvindo em silêncio, se pronunciou. Eles tiveram o sangue drenado? Sim, confirmou Noah. Após a autópsia, o legista confirmou que o sangue das vítimas havia sido drenado. Então acredito que você esteja lidando com uma lampreia, afirmou Cogman. Jacob ergueu uma sobrancelha. Uma lampreia? Sim, senhor, respondeu Cogman. É a única criatura que deixa essas marcas específicas e suga sangue. Uma lampreia? Repetiu Noah perplexo. Você quer dizer aquele peixe parecido com uma enguia com a boca em forma de disco? Não estamos falando de um peixe, esclareceu Jacob. Estamos falando de um metamorfo com uma boca parecida com a de uma lampreia. Eles são conhecidos por se alimentarem de humanos, sugando seu sangue. Noah apertou a ponte do nariz e suspirou. Ah, ótimo. É exatamente o que me falta agora. Ele olhou para Jacob. Você pode me ajudar com esse caso, garoto? Claro, concordou Jacob prontamente. Não tenho mais nada para fazer. Mas o que você pretende fazer com a lampreia quando a encontrarmos? Noah pensou por um instante. Vamos encontrar primeiro e depois decidimos. Você tem alguma gravação de câmera de segurança do local onde encontrou as vítimas? Perguntou Jacob. Entregue para Cogman. Noah balançou a cabeça. Infelizmente não há imagens. Então nos leve para ver os corpos. Preciso ver se Malia e eu conseguimos captar algum cheiro. Noah se levantou. Muito bem, vamos lá. Enquanto seguiam o xerife para fora de seu escritório, Jacob pensou. Sistema, faça login. Login realizado com sucesso. Recompensas obtidas. 15 poção de mel branco, The Witcher, uma versão aprimorada da poção de mel branco que concede imunidade permanente a todos os venenos após o consumo. 10 carcaças inteiras de um búfalo esquer. Kong, Ilha da Caveira deliciosa, suculenta e repleta de energia primitiva. Consumida diariamente, seus nutrientes potentes proporcionam um pequeno, porém permanente, aumento cumulativo de força física bruta e resistência. Ducati Permotard 1100 Evo SP, Jacob seguiu Noah e os outros enquanto lia as recompensas. Que legal! A poção de mel branco é inútil para mim, já que sou imune a todos os venenos, mas será útil para as garotas. Talvez eu dê uma para o Stiles e o Scott também. Eu estava preocupado em ficar sem carne boa, já que a carne do Rei do Mar está quase acabando. Então essa carne de búfalo esquer chegou na hora certa. Espero que seja tão deliciosa quanto o sistema diz. E a moto deve ser ótima. Mal posso esperar para pilotá-la. Eles dirigiram até o hospital. Quando chegaram, Jacob pensou, sistema, por que você não me deu um código de acesso ao hospital? Depressa, me dê um. Não seja ganancioso, anfitrião. Você acabou de receber um registro de localização. Mas este é um local importante do cânone da série Teen Wolf. Vocês deveriam me dar a oportunidade de fazer o login aqui. Já estive aqui 2 vezes. Você terá a oportunidade de fazer login, anfitrião. Só que não hoje. Tudo bem, eu acho, resmungou Jacob internamente. Logo depois, eles encontraram Melissa. Após cumprimentar Noah, ela olhou para Jacob com um sorriso caloroso. Você veio me visitar de novo, garoto? Quando você saiu ontem, Scott entrou e estava muito mal-humorado. Jacob riu. Eu o encontrei na saída. Ele me disse para parar de te visitar. Não ligue para ele, disse Melissa, acenando com a mão em sinal de desdém. Ele só se preocupa demais. Não me importo com ele, disse Jacob, sorrindo. Gosto de conversar com você. Então, não importa o que seu filho idiota diga, não vou parar de te visitar. Noah pigarreou o interrompendo. Enfim, Melissa, você pode nos mostrar os corpos? Claro, respondeu ela, retomando sua postura profissional. Siga-me. Ela os conduziu ao necrotério e mostrou-lhes os 2 cadáveres. Jacob inclinou-se ligeiramente para a frente e depois balançou a cabeça. Agora só resta o cheiro de produtos químicos e morte neles. Você ainda tem as roupas deles? Sim, disse Noah. Guardamos como prova na delegacia. Ótimo. Peça para alguém trazê-los aqui, instruiu Jacob. Enquanto Noah se afastava para fazer a ligação, Melissa olhou para os corpos com uma expressão sombria. Que tipo de criatura fez isso? Uma criatura metamorfa que suga sangue, chamada lampreia, explicou Jacob. Esses ferimentos perfurantes foram feitos pelos dentes dela. Aliás, será que esses 2 morreram no mesmo dia? Noah, após encerrar a ligação, voltou a falar com eles. Não, nós os encontramos esta manhã, mas em locais diferentes. Segundo o legista, um morreu ontem e o outro há 3 dias. Mas como é inverno e eles perderam muito sangue, ainda não se decompuseram. Malia fez uma careta. Talvez para você elas não tenham se decomposto, mas para mim, elas fedem. Jacob assentiu com a cabeça. Sim, Melissa, você pode colocá-los de volta na geladeira, ou seja lá como se chama.
Chama-se refrigerador funerário, disse ela com um leve sorriso. É mesmo? Bom saber. Agora vamos sair daqui. Está fedendo mesmo. Depois que Melissa devolveu os corpos ao refrigerador, eles saíram do necrotério. Despediram-se de Melissa, que voltou ao trabalho, e esperaram do lado de fora do hospital a chegada do policial com as roupas das vítimas. Capítulo 95. Jacob, Malia, Cogman e Noah esperavam do lado de fora do hospital. Quando um policial entregou as roupas das vítimas, Noah o dispensou imediatamente, não querendo expô-lo ao mundo sobrenatural. Malia e Jacob se aproximaram das roupas, seus sentidos aguçados captando os vestígios deixados para trás. Há um forte cheiro de peixe nas duas roupas, disse Jacob, franzindo o nariz. Você sente, Malia? Malia assentiu com a cabeça. Sim, e há outro aroma forte em ambos também. O perfume de uma mulher. Eu também senti o cheiro, confirmou Jacob. Então agora temos o cheiro da lampreia tanto em sua forma animal quanto humana. Só nos resta torcer para que ainda consigamos seguir o rastro, mas duvido, já que choveu ontem. Noah pareceu confuso. Espere, os metamorfos têm dois cheiros diferentes? Sim, explicou Jacob. Quando o metamorfo se transforma em sua forma bestial, seu cheiro se torna completamente diferente de sua forma humana. Entendo, disse Noah. Então vamos. Você ainda pode conseguir sentir o cheiro da lampreia na cena do crime onde encontramos a vítima que morreu ontem. Ele morreu à noite, e só choveu ontem de manhã. Noah entrou em seu carro de patrulha e foi na frente. Cogman dirigia o Rolls-Royce com Jacob e Malia logo atrás. Eles chegaram a um prédio abandonado. Lá dentro, Jacob e Malia imediatamente sentiram tanto o forte cheiro de peixe quanto o cheiro de mulher. Eles seguiram o rastro pelos corredores dilapidados, mas assim que saíram do prédio, o rastro desapareceu no ar livre. Perdi o rastro, disse Malia. Eu também, disse Jacob. Talvez ela tenha um carro. Ele se virou para seu mordomo. Cogman, veja se consegue encontrar alguma câmera de segurança na área. Com sorte, podemos encontrar a pessoa que estamos procurando. Já estava procurando câmeras, mas ainda não encontrei nenhuma, respondeu Cogman. Permita-me examinar a vizinhança com mais atenção. Vá em frente, disse Jacob. Esperaremos você perto dos carros. Cogman partiu em sua busca, enquanto Jacob e os outros retornaram aos veículos. Eles esperaram cerca de 20 minutos antes de Cogman retornar. Encontrei uma câmera, relatou. 3 carros passaram por aqui ontem à noite, então não consigo determinar qual pertence ao Lamprey. Além disso, a qualidade da filmagem é muito ruim para ler as placas. Onde está a câmera? Perguntou Noah. Vou levar as imagens para a emissora. Talvez possamos melhorá-las. Acredite em mim, xerife, disse Jacob. Se Cogman não conseguir limpar as imagens e ler as placas, seus computadores na delegacia também não conseguirão. Vamos para o outro local. Talvez tenhamos sorte lá. Eles dirigiram-se ao segundo local do crime, uma garagem subterrânea em um prédio novo e ainda vazio. Desta vez, a busca de Cogman foi mais frutífera. Ele retornou ao grupo que esperava perto dos carros com novidades. Tive sorte. Consegui imagens de um apartamento no prédio em frente. Um carro semelhante a um dos veículos da primeira cena do crime chegou aqui há 3 noites e saiu logo depois. Consegui ler a placa e ver a motorista. Era uma mulher. Me dê a placa, disse Noah imediatamente. Eu verifico. Não precisa, afirmou Cogman. Eu já a identifiquei e invadi o celular dela. Ela está hospedada em um motel nos arredores da cidade. O nome dela é Petra Fiss, de Jacksonville, Flórida. Ela se muda com frequência, nunca ficando em um lugar por mais de um mês. Bem, isso é uma boa notícia, eu acho, disse Jacob, sentindo-se aliviado. Eu estava preocupado que ela morasse aqui em Beacon Hills com uma família inteira de vampiros, e que o porão deles estivesse cheio de gente morta como os mendigos. Os olhos de Noah se arregalaram. Eu nem tinha pensado nisso. Ele olhou para Cogman com urgência. Tem certeza de que ela está sozinha? Sim, confirmou Cogman. E, de acordo com a localização do celular dela, ela está atualmente no quarto do motel. Então não há tempo a perder, disse Noah. Vamos buscá-la. Eles voltaram para seus carros e dirigiram até o motel. Assim que chegaram, Noah foi até a recepção e instruiu o recepcionista a esperar antes de se juntar ao grupo. Então, eles se dirigiram silenciosamente para o quarto da lampreia. Parado do lado de fora da porta, Jacob olhou para Noah e sussurrou. Devemos bater ou simplesmente arrombar? Tem certeza de que é ela? Noah sussurrou de volta, com a mão pairando perto do coldre. Com certeza, confirmou Jacob. O mesmo cheiro de peixe e o odor da mulher nas roupas das vítimas ainda impregnam este quarto. E ela não está sozinha lá dentro. Certo, disse Noah, se preparando. Arrombem a porta. Entendi. Jacob assentiu. Malia, fique para trás. Xerife, fique perto dela. Não vou deixar aquela mulher passar, mas por precaução. Com isso, Jacob desferiu um chute poderoso que quebrou a fechadura e fez a porta se abrir de repente. Ele entrou primeiro, seguido de perto por Cogman, depois Malia e o xerife. Lá dentro, encontraram um homem inconsciente amarrado à cama, com um soro contendo um estranho líquido roxo conectado ao braço. Jacob franziu a testa, olhando para o homem. Acho que conheço esse cara, mas não consigo me lembrar de onde. Nesse instante, uma mulher nua na casa dos 30 saiu do banheiro, ainda pingando água do banho. Ela congelou seus olhos percorrendo os intrusos antes de se fixarem em Malia, a única que seus sentidos identificaram como uma criatura sobrenatural. Cogman falou calmamente. É ela, senhor. Ela é a lampreia. Os olhos da mulher se arregalaram em pânico. Droga! Como eles me encontraram? Eu fui tão cuidadosa como sempre. Seu choque rapidamente se transformou em um sorriso predatório. Bem, já que você sabe o que eu sou, não precisa negar. Vou me banquetear com o seu sangue. Seu olhar deslizou para Jacob e ela umedeceu os lábios. Seus olhos brilharam em um branco leitoso. Especialmente o seu, bonitão.
Aposto que seu sangue é delicioso. Malia soltou um rosnado baixo e ameaçador. Ok, podemos matar essa vadia logo? A mulher avançou contra Jacob com uma velocidade surpreendente. Ele nem sequer se moveu do lugar, simplesmente lhe deu um tapa no rosto com força suficiente para fazê-la atravessar a porta do banheiro, quebrando parte da parede. A mulher estava atordoada, mas se recuperou rapidamente levantando-se num pulo. Desta vez, não se preocupou com fingimento. Seu corpo começou a se contorcer, transformando-se em sua verdadeira forma monstruosa. Sua pele tornou-se amarelo-acinzentada, seu corpo curvado e musculoso. Sua boca se abriu em uma horrível mandíbula circular, repleta de fileiras de dentes afiados como navalhas, apontando para dentro, exatamente como os de uma lampreia. Olhos brancos brilhantes, sem pupilas, fixaram-se nela, e o cômodo se encheu de um odor insuportável de peixe podre. Jacob recuou. Eca, que nojo! Você já não era bonita antes, mas isso é um rosto que nem uma mãe amária. Cogman, dê uma surra nessa vadia fedorenta e feia e faça-a voltar à sua forma humana. Com prazer, senhor, respondeu Cogman, com um brilho sombrio de alegria nos olhos. Ele avançou em direção à criatura. A lampreia atacou, golpeando com uma garra. Cogman agarrou seu braço, torceu-o para trás e quebrou o osso. A criatura gritou, um som que fez Cogman sorrir de prazer. Ele a empurrou para o chão, apontou um dedo e disparou vários feixes de laser finos, perfurando seu torso. A lampreia gritou novamente e depois ficou imóvel. Mas então, um líquido espesso, semelhante a muco, começou a escorrer de seus ferimentos, e as lesões começaram a se fechar. Seu braço quebrado começou a se curar com um estalo nauseante. Droga! Jacob exclamou, empurrando Cogman para o lado. Você só está piorando as coisas. Ele ergueu a mão e um raio crepitante disparou, envolvendo o monstro que se contorcia. A lampreia convulsionou violentamente, sua forma encolhendo e se transformando até que ela jazia no chão como uma mulher nua e inconsciente, com fumaça saindo de seus lábios. Jacob lançou um olhar furioso para Cogman, que parecia querer protestar contra a interrupção. Eu disse para você fazê-la voltar à forma humana porque ela está fedendo. Mas você a fez sangrar aquele muco fedorento que cheira ainda pior. Eu não sabia que os ferimentos dela secretariam esse líquido, disse Cogman na defensiva. Em seguida, seu semblante se animou. Enfim, posso levá-la para a floresta e nos divertir um pouco com ela? Noah olhou horrorizado. O quê? Não posso deixar você estuprar uma mulher, mesmo que ela seja uma criatura maligna. Cogman e Jacob trocaram um olhar e depois caíram na gargalhada. Após as risadas cessarem, Jacob olhou para o xerife, que estava confuso. Não se preocupe, xerife. Cogman não quer estuprá-la. Ele é apenas um psicopata que gosta de matar. Mas ele só mata pessoas más. Noah olhou de Cogman para a mulher inconsciente com uma expressão dividida. Mesmo assim, não posso deixar você simplesmente matá-la. Então, o que você quer fazer com ela? Perguntou Jacob. Você não pode colocá-la na prisão. Você sabe disso, não é? Malia levantou a mão. Eu digo que a matemos. Cogman prontamente levantou a mão também. Concordo plenamente. Jacob também levantou a mão. Eu também. Noah suspirou pesadamente, o peso do seu dever em conflito com a dura realidade. Não há mesmo outra escolha? Acho que não, disse Jacob. Tudo bem, disse Noah, com a voz carregada de resignação. Então matem-na aqui. Preciso do corpo dela para encerrar o caso. Espero que o sistema digestivo dela ainda tenha vestígios do sangue das vítimas. Cogman assentiu com entusiasmo. Muito bem, então. Vou arrancar a cabeça dela. Não, disse Noah rapidamente. Como é que eu vou explicar isso? Cogman o encarou fixamente. Sabe, você está começando a me irritar. Jacob enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou uma pistola que havia tomado de um dos caçadores com quem lutara antes. Entregou-a a Cogman. Aqui. Limpe-a, coloque-a na mão dela e dispare alguns tiros na parede atrás do xerife. Cogman pegou a arma, limpou-a meticulosamente de quaisquer impressões digitais e a colocou na mão inerte da mulher inconsciente. Apontou-a para a parede atrás de Noah e disparou 3 tiros, deixando marcas nítidas das balas. Em seguida, deixou a arma cair da mão dela. Jacob olhou para Noah. Agora atire na cabeça dela. Se não conseguir, dê sua arma para Cogman. Ele fará isso com prazer. Não, disse Noah firmemente com o maxilar cerrado. Eu farei isso. Ele sacou sua arma de serviço, respirou fundo para se acalmar, mirou e disparou um único tiro certeiro na cabeça da lampreia. Depois que Noé matou a lampreia, Jacob caminhou até a cama, desconectou o soro do homem e o desamarrou. Noah olhou para a figura inconsciente com preocupação. Ele está bem? Ele vai ficar bem, disse Jacob. Ele é um lobisomem. O líquido roxo no soro é acônito diluído. Ele deve acordar em breve. Como se fosse um sinal, o homem gemeu, abrindo os olhos lentamente. Olhou em volta, confuso, para Jacob e os outros, e então seu olhar pousou na mulher morta. O pânico o invadiu, seus olhos brilharam em amarelo. O que está acontecendo aqui? O que vocês querem de mim? Calma aí, disse Jacob. Acabamos de salvar sua pele. Aquela mulher era uma lampreia. Ela provavelmente ia te usar como bolsa de sangue por alguns dias antes de te matar. Noah deu um passo à frente, assumindo uma postura autoritária. Qual é o seu nome? Como você veio parar aqui? O homem franziu a testa, tentando juntar as peças da sua memória. Meu nome é DeMarco Montana. Entreguei uma pizza para esta mulher às 13 horas de hoje. Bem, provavelmente hoje, a menos que ela tenha me mantido inconsciente aqui por mais tempo. Enquanto DeMarco e Noah conversavam, confirmaram que ele havia entregado a pizza naquela mesma tarde. DeMarco, pensou Jacob, reconhecendo. Agora me lembro, ele é do bando da Satomi. Ele morreu por causa do Deadpool. Em voz alta ele disse, enfim, xerife, fizemos a nossa parte. É hora de irmos embora. Certo. Noah concordou, embora ainda parecesse preocupado. Eu cuido disso. Obrigado. Ele então se virou para Malia.
Você e Cogman devem vir ao meu escritório amanhã para que eu possa começar a preencher a papelada referente à sua situação. Jacob lançou um olhar significativo para DeMarco. Ajude o xerife com o relatório e não mencione que estivemos aqui nem fale sobre o sobrenatural com os outros policiais. Diga apenas que você foi sequestrado e que o xerife o resgatou. DeMarco assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. Dito isso, Jacob, Cogman e Malia partiram. Cogman os levou até uma estrada tranquila e deserta nos arredores da cidade, antes que Jacob lhe dissesse para parar. Cogman, pare aqui. Malia e eu não vamos voltar direto para casa. Cogman parou o carro e Jacob saiu. Ele pegou sua nova Ducati Hypermotard de 1100 Evo SP de sua dimensão de bolso, montou na moto e se acomodou no banco. Malia, sobe. Malia subiu atrás dele, envolvendo pela cintura com os braços. Jacob entregou-lhe um capacete e colocou um em si mesmo. Com um rugido potente, o motor ganhou vida e eles partiram em alta velocidade. Jacob passou a hora seguinte passeando pela cidade, curtindo a sensação da nova moto, com Malia agarrada firmemente atrás dele. Finalmente, ele parou no estacionamento de um restaurante agradável. Ao descerem da bicicleta, Malia tirou o capacete, com os olhos brilhando de entusiasmo. Você tem que me ensinar a andar numa dessas. Jacob sorriu, tirando o próprio capacete. Claro. E você tem que me comprar uma bicicleta. E um carro também, acrescentou Malia, lançando-lhe um olhar esperançoso. Jacob deu uma risadinha, pegando na mão dela enquanto caminhavam em direção à entrada do restaurante. Primeiro, você precisa de uma carteira de motorista. Depois eu compro o carro e a moto que você quiser. Malia sorriu. Eu recebo na semana que vem. Não é assim que funciona, disse Jacob, balançando a cabeça em tom de divertimento. Você precisa estudar para a prova escrita, passar no teste de direção e reunir todos os documentos necessários. Vai levar alguns meses, no mínimo. O rosto de Malia se fechou num bico. Isso parece problemático e demorado. Cogman não pode fazer nada a respeito? Ele poderia, admitiu Jacob. Mas não vou deixar que ele te ajude a tirar a carteira desse jeito. Você precisa aprender as placas de trânsito, os sinais, as regras de trânsito e as leis. Você precisa saber dirigir direito, ou vai causar um acidente e ferir pessoas inocentes. Tudo bem, resmungou Malia, embora soubesse que ele tinha razão. Após desfrutarem de uma refeição no restaurante, deram um breve passeio pela cidade antes de voltarem para a bicicleta. Jacob os levou de carro até a escola, chegando bem na hora em que o último sinal tocou e os alunos estavam saindo em massa. Eles encontraram Alison, Lydia e Erika esperando na calçada, provavelmente para que Cogman as buscasse para o passeio de compras. Os olhos de Alison foram imediatamente atraídos pela motocicleta nova e elegante. Que bela moto, disse ela, aproximando-se e passando a mão pelo tanque de combustível. É minha. Não, disse Jacob, dando um tapinha carinhoso no assento. Ela é minha. O nome dela é Scarlett. Alison fez beicinho dramaticamente. Entendo. Você não me ama mais. Eu não me ofereci para comprar um para você. E você disse não? Jacob a lembrou, arqueando uma sobrancelha. E eu não te dei o dinheiro para comprar um, e você ainda assim não comprou. Alison sorriu docemente piscando os cílios. Mas eu quero o seu. Me faz sentir perto de você. Jacob bufou. É mesmo? Sua expressão suavizou-se num sorriso. De qualquer forma, você pode andar nas minhas bicicletas quando quiser. Só não as quebre. Nós dois sabemos que tipo de motorista você é. Alison o encarou com raiva, as mãos na cintura. Ei, aquele cachorro idiota apareceu do nada. Não foi minha culpa. Se você diz, respondeu Jacob em tom brincalhão. Ele pegou o capacete de Malia quando ela desceu da bicicleta e olhou em volta. Onde estão Scott e Stiles? Lydia respondeu. Eles têm um jogo de lacrosse. Entendo, disse Jacob. Você não vai fazer compras conosco? Perguntou Lydia. Não, disse Jacob, já colocando o capacete de volta. Vejo vocês em casa, meninas. Antes que Lydia pudesse dizer mais alguma coisa, ele ligou a moto e saiu pedalando. Lydia bateu o pé com frustração. Droga. Ele fugiu de novo. Nesse instante, o Rolls-Royce parou suavemente junto ao meio-fio. Cogman saiu e abriu a porta traseira. Alison pegou a mão de Erika com um sorriso. Esqueça aquele idiota. Vamos às compras e quem sabe, depois podemos assistir a um filme juntas. Dito isso, as 4 garotas entraram no carro luxuoso e Cogman as levou em direção a um shopping center. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 96. Após escapar daí das compras com as meninas, Jacob foi direto para a casa de bicicleta. Ele foi até o quintal e recuperou a carcaça de um búfalo esquer de sua dimensão de bolso. Olhou para ela com espanto. Era uma criatura verdadeiramente enorme, com quase 14 metros de altura no ombro, 13 metros de comprimento e pesando cerca de 22 toneladas. Uau, isso é enorme, exclamou Jacob, caminhando lentamente em círculos ao redor da besta colossal. Mas ainda precisa ser esfolada e processada. Bem, não tenho mais nada para fazer. Melhor começar a trabalhar. Ele trocou de roupa, pegou a adaga magicamente afiada que havia adquirido na casa de leilões. Aquela que nunca perdia o fio e começou a trabalhar. Levou 2 horas para terminar de retalhar o gigante. Incinerou as partes indesejadas até virarem cinzas, guardou metade da carne em sua dimensão de bolso e colocou a outra metade na grande câmara fria da cozinha. Então ele voltou para o quintal, tirou uma churrasqueira de sua dimensão paralela e começou a preparar alguns bifes de búfalo esquer. Assim que o primeiro pedaço ficou pronto, ele deu uma mordida. Seu rosto se iluminou de satisfação. Está uma delícia. Derrete na boca como vagil, mas o sabor é mais intenso e cheio de energia. Satisfeito, ele continuou grelhando e comendo, apreciando a refeição incrível, até ouvir um carro parar em frente ao portão. Eram Scott, Stiles e Derek. Jacob os deixou entrar e os convidou para se juntarem a ele no quintal para o churrasco. Stiles mordeu avidamente a carne oferecida. Seus olhos se arregalaram.
Que tipo de carne é essa? Tem um gosto incrível. Scott e Derek experimentaram e tiveram reações idênticas. Os três comeram suas porções rapidamente e imediatamente ofereceram seus pratos a Jacob para que ele repetisse o prato. Jacob sorriu e serviu-lhes uma segunda porção. No entanto, depois de terminarem, estavam todos completamente satisfeitos e não conseguiram comer mais nada. Stiles olhou para Jacob, transbordando energia. Sério, o que é isso? Parece que acabei de tomar 10 energéticos. É carne de monstro, disse Jacob simplesmente. Scott piscou. O quê? Carne de monstro? Que tipo de monstro estamos falando? Derek, que observava em silêncio, apontou o dedo para um canto do quintal, não muito longe de onde estavam sentados. Aquele monstro. Scott e Stiles se viraram e viram a enorme cabeça decepada do búfalo Sker, completa com seus chifres gigantescos. Stiles deu um grito. Que tipo de vaca monstruosa é essa? É um búfalo d'água sobrenatural, explicou Jacob. Onde você encontrou isso? Perguntou Scott, com a voz cheia de admiração. Eu não encontrei, eu comprei. Acabei de processá-lo. Deixei a cabeça para o Cogman lidar com ela mais tarde. Stiles encarou a cabeça colossal. Você vai comer a cabeça também? Claro, disse Jacob com naturalidade. Aquilo tem muita carne. E tem cérebro também. Quero experimentar. Quanto custou essa coisa, afinal? Perguntou Stiles em voz alta. Jacob acenou com a mão em sinal de desdém. Não se preocupe com isso. Pessoas pobres como você ficariam chocadas se soubessem o preço. Stiles deu um sorriso irônico, nada ofendido. Você tem razão, provavelmente me daria um ataque cardíaco. Mas espero que você nos presenteie com essa carne de vez em quando. Jacob sorriu. Claro. Agora vamos entrar. Diga-me por que você trouxe Derek aqui. Eles se mudaram para a mansão, e Jacob ofereceu bebidas a todos enquanto se acomodavam na sala de estar. Jacob olhou diretamente para Derek. Então, o que te traz aqui? Os Argents capturaram 2 dos betas de Peter, afirmou Derek sem rodeios. Ele quer resgatá-los. Jacob tomou um gole de sua Coca-Cola. 2 betas? Eu sei de um, fui eu quem disse aos Argents para capturá-lo. Ele matou os pais. Mas quando eles pegaram o outro, e quem é? Stiles respondeu. É o outro amigo do Jackson, e o pegaram hoje. Entendo, disse Jacob. Ele voltou seu olhar para Derek. Mas por que você está me contando isso? Os Argenter e Peter vão brigar a qualquer momento, explicou Derek com uma expressão sombria. Quero saber qual é a sua posição. Porque se você vai proteger Kate, eu não vou participar. Não quero morrer. Jacob recostou-se. Não vou interferir entre Peter e Kate. Deixe que eles resolvam entre si. E eu sei o que você realmente quer, Derek. Você quer a faísca alfa. Então, contanto que você não machuque Chris ou Vitória, pode fazer o que quiser. Stiles olhou de Jacob para Derek, percebendo algo. Então, você não está realmente do lado do Peter? Você só está esperando uma oportunidade para matá-lo e roubar o poder dele? O olhar de Derek endureceu. Não estou roubando nada. Estou recuperando o que é meu por direito. Scott parecia confuso. Mas e a vingança pela sua família? A vingança não os trará de volta, afirmou Derek categoricamente. E como eu disse antes, eu não quero morrer. Mesmo que Jacob não proteja Kate, a namorada dele com certeza tentaria salvar a tia. E se ela não conseguisse salvar Kate, com certeza mataria quem a matou. Então deixe Peter lidar com Kate. Como você sabe que Allison poderia matar você ou Peter? Perguntou Scott. Derek lançou um olhar exasperado para Scott. Você é estúpido? Mesmo que Allison não conseguisse me matar ou matar Peter sozinha, ela não poderia simplesmente pedir ajuda a Jacob. Além disso, acho que Allison provavelmente conseguiria matar Peter sozinha. Não sei o que ela é, mas definitivamente é uma criatura sobrenatural. Senti perigo emanando dela quando nos encontramos na floresta naquela noite. Jacob interrompeu, reconduzindo a conversa ao assunto principal. Me avise antes que a briga entre Peter e os Argents comece. Derek assentiu com a cabeça. Eu irei. Jacob refletiu. Mas tenho que admitir, não pensei que Peter arriscaria a vida só para resgatar seus betas. Essa não é a verdadeira razão, esclareceu Derek. Para um alfa, perder um beta é como perder um membro, mas Peter não é tão sentimental, e não é estúpido. Ele sabe que os Argents estão usando-os como isca para uma emboscada. Seu verdadeiro objetivo é matar Kate. Ele quer usar a desculpa de resgatar seus betas para que vocês não o culpem se ele conseguir. Além dos 2 que foram pegos, quantos betas ele ainda tem? Perguntou Jacob. Ele tem outros 3, e numerou Derek. O cara que você conheceu na floresta naquela noite conosco, e outros 2 recém-convertidos betas, e Jackson é o 4º, se é que dá para contar com ele. Stiles franziu a testa. Por que você não pode contar com o Jackson? Porque, embora tenha sobrevivido à mordida, ele não tem poderes, explicou Derek. Scott pareceu surpreso. Isso é possível? A mordida não deveria matar ou transformar a pessoa em um metamorfo. Sim, confirmou Derek. Mas talvez ele seja imune, ou algo assim. Ou talvez ele seja um metamorfo, e você simplesmente ainda não sabe de que tipo, sugeriu Jacob. Talvez, admitiu Derek, dando de ombros. Mas esse é o problema do Peter, não meu. Ele se levantou. Certo, hora de ir. Dito isso, Derek saiu. Assim que ele se foi, Stiles se virou para Jacob. Você realmente não vai interferir na briga entre Peter e os Argenter? Não, não vou, confirmou Jacob. Agora, vamos falar de outra coisa. Scott perguntou. Onde está Cogman? Ele foi às compras com as meninas, respondeu Jacob. Stiles disse. Meu pai me contou que você o ajudou a resolver um caso hoje à tarde. Por que você não me ligou para pedir ajuda? Você estava na escola, disse Jacob. E acredite em mim, uma lampreia não é algo que você gostaria de ver. Era uma criatura nojenta, fedorenta e feia. Scott disse. A propósito, Jacob, posso pegar um terno emprestado para o baile de gala? Você sequer tem um encontro marcado? Perguntou Jacob, arqueando uma sobrancelha.
Sim, disse Scott, um pouco na defensiva. Quem? Você não a reconheceria. Eu nem a conheço direito. Só vamos juntas para o baile de formatura. Só isso. Bem, é melhor do que ir sozinho, eu acho, disse Jacob. Mas meus ternos não vão servir em você. Eles são todos feitos sob medida para mim. Scott deu de ombros. Não me importo. Jacob tirou um maço de notas de sua dimensão de bolso. Aqui estão $4.000. Peguem e vocês dois vão comprar ternos novos. Scott balançou a cabeça. Não, não podemos. É muito dinheiro. Só me empreste um dos seus ternos para o baile. Eu lavo e devolvo no dia seguinte. Jacob deu um leve sorriso. Meu terno mais barato custa $3.000. Você realmente quer pegá-lo emprestado? Os olhos de Scott se arregalaram. O quê? $3.000? Jacob assentiu com a cabeça. Sim. Então, peguem o dinheiro e não se sintam culpados por isso. Sou super rico e não me importo que vocês se aproveitem disso de vez em quando. Steele sorriu e pegou o dinheiro imediatamente. Obrigado. Vamos levar. Eu também preciso de um terno. O que eu tenho já está velho. Obrigado, respondeu Scott em coro. Não se preocupe com isso, disse Jacob. Eles continuaram conversando por mais 1 hora antes de Scott e Steele finalmente irem embora. Sozinho, Jacob caminhou até a grande lareira e acomodou-se em uma confortável poltrona reclinável. Fechou os olhos e adormeceu levemente enquanto esperava o retorno das meninas. 1 hora depois, ele foi acordado pelo som do Rolls-Royce parando em frente ao portão de ferro. Logo em seguida, a porta da frente se abriu e a animada conversa do grupo que retornava encheu a mansão. Alison caminhou diretamente até Jacob, inclinou-se para beijá-lo e, em seguida, acomodou-se confortavelmente em seu colo. Malia, por outro lado, farejou o ar e marchou diretamente para a frente dele. Você comeu algo delicioso. Onde está a minha parte? Jacob sorriu. Onde está meu primeiro beijo? Malia atendeu ao pedido dando-lhe um beijo. Satisfeito, Jacob retirou 2 porções generosas de carne de búfalo grelhada de sua dimensão de bolso e entregou uma a cada um deles. As 2 meninas deram uma mordida e seus rostos se iluminaram de alegria. Isto é incrível, disse Alison. Quero mais, afirmou Malia imediatamente, terminando sua porção em poucas mordidas rápidas. Tem umas 10 toneladas disso na câmara fria, disse Jacob. Peça para o Cogman cozinhar um pouco para você. Malia pareceu confusa. Quanto são 10 toneladas? Muito. Vá ver você mesmo. E ainda tenho mais na minha dimensão de bolso. Malia se virou para Cogman. Velho, vamos ver quanta carne ele está falando. Enquanto os dois se dirigiam para a cozinha, Jacob gritou. Cogman, a cabeça do búfalo ainda está no quintal. Lide com ela depois de cozinhar para Malia. Sim, senhor, respondeu Cogman. Assim que eles saíram, Jacob olhou para Alison, que ainda estava aconchegada e satisfeita em seu colo. Onde está Lídia? Deixamos ela na casa da mãe dela. Ela queria passar a noite lá. Entendo. Então, o que vocês fizeram hoje à noite? Compramos alguns vestidos e assistimos a um filme. Qual deles? Conan, o Bárbaro. Foi divertido, muitas lutas de espadas. Jacob ergueu uma sobrancelha. Estou surpreso que você não tenha assistido a um filme romântico. Estávamos planejando uma comédia romântica, admitiu Alison rindo. Mas Malia disse não. Ela insistiu em um filme de ação. Ela continuou, contando-lhe sobre a noite deles, como Malia detestava fazer compras e detestava experimentar vestidos. Antes de começar a descrever em detalhes os vestidos e roupas que haviam comprado, Jacob simplesmente a encarou com um sorriso suave. De repente, Alison parou e acenou com a mão em frente ao rosto dele. Jay, você está me ouvindo? Jacob voltou à realidade. Desculpe, o que você disse? Alison fez beicinho, cruzando os braços. Você não estava me ouvindo em momento algum. Jacob sorriu, afastando delicadamente uma mecha de cabelo que caía atrás da orelha dela. Desculpe, estava perdido no seu lindo sorriso. Ele ergueu o queixo dela e a beijou suavemente. Já te disse o quanto eu te amo. Ele a beijou novamente mais profundamente desta vez. Eu amo o som da sua voz. Eu amo seu riso. Ele beijou o canto da boca dela, onde uma covinha aparecia. Eu amo as covinhas que aparecem bem aqui quando você sorri. Então ele beijou seus lábios novamente lentamente, saboreando a sensação dos lábios dela contra os seus. Quando finalmente se afastou, encostou a testa na dela, murmurando em voz baixa, e eu amo seus lindos olhos. Alison, que estava corando intensamente, levantou-se de repente. Chega. O quê? Perguntou Jacob, confuso. No movimento fluido, Alison o pegou, o levantou e o jogou por cima do ombro. Vamos subir. Jacob fingiu resistir. Lá em cima. O que você pretende fazer comigo? Me ponha no chão, seu pervertido. Alison deu um tapinha brincalhão na bunda dele. Cala a boca. Hoje à noite você vai me amar até eu desmaiar. Nesse instante, Jacob viu Malia e Cogman passando com carne, indo em direção à churrasqueira no quintal. Malia, me ajude. Malia nem sequer olhou para eles, continuando seu caminho. Não falem comigo agora. Estou ocupada. Jacob apenas sorriu enquanto Alison o carregava em direção ao quarto dela, pensativo. Ufa, essa foi por pouco. No momento em que ela começou a falar sobre vestidos e roupas, eu me desliguei. Eu estava realmente me perguntando se os peixes sentem sede. Espera, droga, agora estou pensando nisso de novo. Ele só voltou completamente à realidade quando Alison o jogou sem cerimônia na cama. Ela pulou em cima dele, arrancando suas roupas antes de seus lábios encontrarem os dele em um beijo feroz e voraz. Ele rapidamente inverteu as posições, prendendo-a sob si. Beijou-a profundamente, depois afastou-se o suficiente para murmurar contra seus lábios. Vamos ver quanto tempo você aguenta esta noite. Não demorou muito para que o quarto se enchesse com os gemidos ofegantes de Alison.
Capítulo 97. Lydia voltou cedo para a mansão depois de passar a noite na casa da mãe. Encontrou Cogman já preparando o café da manhã na cozinha. Após um rápido cumprimento, subiu as escadas. Empurrando a porta do quarto de Allison, encontrou Jacob e Allison dormindo, ambos nus. Ela sentou-se na beira da cama e começou a sacudi-los suavemente. Jacob nem sequer acordou. Apenas puxou Allison para mais perto e enterrou o rosto em seus cabelos, suspirando satisfeito. Os olhos de Allison se abriram lentamente. Eu acabei de adormecer. Deixe-me descansar mais um pouco, murmurou ela com a voz embargada pelo sono. Lydia ergueu uma sobrancelha. Você simplesmente adormeceu? O que você estava fazendo a noite toda? Allison revirou os olhos. Olha só pra gente. Nuas. Na cama. O que você acha que estávamos fazendo? Lydia sorriu. A noite toda? Você é muito corajosa, Allison. Nesse instante, Malia entrou na sala, bocejando. Allison, você fez muito barulho ontem à noite. Um leve rubor subiu às bochechas de Allison, mas ela sorriu. Desculpe se te mantive acordado. Eu simplesmente não consegui me controlar. Malia deu de ombros, parecendo completamente despreocupada. Eu não estava acordada. Depois de comer aquela carne maravilhosa ontem, fui direto para o meu quarto e entrei em um profundo coma alimentar. Ela então se arrastou para a cama e se deitou ao lado de Jacob. Suas mãos começaram a vagar curiosamente sobre o peito e a barriga nos dele, até que seus dedos roçaram mais abaixo e se fecharam em torno de seu pequeno dragão macio e flácido. Oh! Ela exclamou com franca curiosidade. Então é isso que te fez gritar tão alto? É tão macio. Allison puxou imediatamente os cobertores. Ao ver o que Malia estava tocando, sussurrou. Malia, pare de tocar nisso. Você vai acordá-lo. Acordá-lo? Perguntou Malia, confusa, mas sem soltar a alça. Fica cada vez maior e mais difícil, explicou Allison pacientemente. Então, se você o acordar, você ou Lydia terão que lidar com ele. Eu não consigo mais. Lydia estendeu a mão e tentou soltar a de Malia. Malia, solta. Jacob não vai atrás de você já que vocês ainda não transaram. Ele vai atrás de mim. E eu não quero me atrasar para a escola. Malia deu um sorriso malicioso, com um brilho travesso nos olhos. É mesmo? Mas ela não soltou a mão. Pelo contrário, sua mão se moveu levemente. Lydia apertou o pulso de Malia com mais força. Estou falando sério. Me solta. Os olhos de Malia se arregalaram com a compreensão que começava a surgir. Oh, está ficando cada vez maior e mais difícil. Allison pulou da cama apressadamente. Ok, essa é a minha deixa. Hora de eu ir embora. Eu também, disse Lydia tentando se levantar. Mas os olhos de Jacob se abriram de repente. Sua mão se estendeu rapidamente, segurando o pulso da mão que Lydia usava para segurar a de Malia. Não tão rápido, murmurou ele com a voz ainda rouca de sono. Ah, qual é? Reclamou Lydia. Não quero tomar outro banho e refazer a maquiagem. Vamos nos atrasar para a escola. Espere até depois da aula e você pode fazer o que quiser comigo. A noite toda. Jacob sentou-se. Não se preocupe, disse ele com um sorriso lento e predatório. Serei rápido. Ele se inclinou e deu um beijo rápido e profundo em Malia, depois olhou para Allison. Leve o coiote travesso com você. Malia fez beicinho. Não quero ir embora. Quero assistir. Allison cruzou os braços. Na verdade, você e Lydia é que precisam sair. Este é o meu quarto. Jacob ponderou por um segundo. Justo. Levantou-se no movimento fluido, pegou Lydia que gritava nos braços e dirigiu-se para a porta. Vamos para o seu quarto. Ao saírem, Lydia lançou um olhar fulminante por cima do ombro de Jacob. Malia, eu te odeio. Malia apenas sorriu radiante e fez menção de segui-las, mas Allison segurou seu braço. Onde você está indo? Quero vê-los jogar. Há muito que preciso aprender. Não se preocupe, disse Allison, guiando-a de volta para a cama. Jay é um ótimo professor. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber. Além disso, ele não vai deixar você assistir. Ele não gosta disso. Ele é muito possessivo. Malia sentou-se novamente, a curiosidade superando sua malícia. Sério? Ele nunca pediu para você e Lydia, sabe, ficarem com ele ao mesmo tempo? Nunca, confirmou Allison, sentando-se ao lado dela. Sabe, eu estava preocupada que ele me pedisse para fazer homenagem a Troyes. Eu disse a ele que não queria isso. Mas acabou que eu estava preocupada à toa. Ele é realmente possessivo. E sinceramente, eu adoro isso nele. Malia inclinou a cabeça. Sério? Por que você não quer homenagem a Troyes? Allison ergueu uma sobrancelha. Você quer um? Não, disse Malia sem rodeios. Com certeza eu acabaria mordendo a outra garota e arranhando-a com minhas garras. Eu gosto do Jay. Não gosto de você e da Lydia. Allison fingiu uma careta. Ai, isso dói. Não é que eu não goste de vocês duas, esclareceu Malia, com uma expressão pensativa. Mas o que eu sinto por você e pela Lydia é diferente do que sinto pelo Jay. Eu considero vocês duas como família. Principalmente depois que derramei meu sangue na tatuagem dele e me tornei sua companheira. O que eu quero dizer é que se eu tivesse que escolher entre salvar vocês duas ou salvar o Jay, eu escolheria ele. Sempre. E eu usaria vocês para salvá-lo, se fosse preciso. Allison apenas sorriu, imperturbável diante da brutal honestidade. Isso se chama amor, Malia. E felizmente para nós, provavelmente nunca teremos que fazer essa escolha. Ele é forte o suficiente para não precisar ser salvo. A melhor ajuda que podemos dar a ele é não sermos um peso morto. Ela fez uma pausa, seu tom suavizando. E Malia, se eu estivesse em apuros ou se Lydia estivesse, você ajudaria se pudesse, certo? Malia assentiu sem hesitar. Sim, eu aceitaria. Acabei de dizer que se tivesse que escolher entre vocês dois e ele, escolheria ele. Entendo, disse Allison. Então, como você se sente em relação a compartilhá-lo com outras garotas? Eu não gosto disso, admitiu Malia. Mas não me importo porque você e Lydia me disseram que ter muitos parceiros é da natureza dele. Ele não pode mudar isso. Mas, eu sinto que o sexo é algo especial. Quando acontece, eu sempre quero ficar sozinha com o Jay. E você?
Igualmente. Alison suspirou. Não quero transar com ele enquanto ele está focado em outra garota em vez de mim. Eu odiaria que ela me tocasse e ficaria consumida pelo ciúme ao vê-lo dar toda a atenção a ela, me deixando de lado. Eventualmente, eu até começaria a odiá-lo. Então, como eu disse, gosto do fato de ele ser possessivo e odiar dividir suas esposas, mesmo com as outras. Malia analisou a situação e então perguntou, seja sincera. Você acha que Jay tem sorte por estar com nós três e por termos aceitado que ele terá mais namoradas? Aquele idiota definitivamente tem sorte, e deveria se sentir sortudo, disse Alison com uma risadinha. Então sua expressão ficou séria. Mas não é assim que eu me sinto. Depois que entendi o que ele é do que ele é capaz, eu sinto que sou a sortuda. Você vai entender quando dormir com ele. Espera, ele já te deu a habilidade de barreira de energia, certo? Malia ergueu a mão, mostrando o anel espacial. Sim, e isto? Então você sabe o quão mágico ele é, disse Alison. E isso é só o começo. Não quero estragar a surpresa, então espere até dormir com ele. Você vai entender que se ele contasse ao mundo o que é e o que pode fazer, quase todas as mulheres do planeta lutariam para ficar com ele. Meu orgulho às vezes sussurra que ele é o sortudo, mas a verdade é que nós é que temos a sorte de uma criatura como ele ter se apaixonado por nós. Malia inclinou a cabeça. Ele é tão bom assim na cama? Alison riu, um riso leve e genuíno. Sexo? Bem, ele é incrível nisso também. Mas não era isso que eu queria dizer. Estou falando do fato de que ele pode nos tornar mais fortes e nos dar todo tipo de habilidade, itens mágicos, comida mágica como carne de ontem e muito mais. Mas não me entenda mal, eu amava o Jay antes mesmo de saber o quão mágico ele era. E a Malia? Sim? Nunca conte a ele o que acabei de dizer. Deixe o idiota pensar que é o sortudo. E quando ele trouxer uma garota nova, certifique-se de fingir pelo menos um pouco de raiva. Caso contrário, ele pode acabar adicionando todas as garotas bonitas que encontrar à nossa família. Precisamos garantir que qualquer garota que entre para a nossa família seja boa. Precisamos proteger nosso tesouro, quer dizer, nosso marido. Malia piscou com um sorriso. Claro. Certo, disse Alison, levantando-se e se espreguiçando. Preciso de um banho. Estou toda grudenta. Dito isso, Alison entrou no banheiro e Malia desceu para a cozinha. Depois de Jacob terminar sua noite de amor matinal com Lydia, eles tomaram um banho juntos. Em seguida, ele foi para o quarto, se vestiu e sentou-se na beira da cama. Sistema, faça login, pensou ele. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Óculos de sol. A Estrela da Morte Lego Star Wars 10.188, 2008. Sementes de flores para o jardim? Jacob examinou a lista. O conjunto de Lego é a melhor recompensa hoje, mas é uma pena que seja de Star Wars. Eu não curto muito. Vai ser um ótimo presente de aniversário para o Stiles, no entanto. A propósito, sistema, mostre-me meu status. Status. Nome, Jacob Alexander. Espécie, humano, dragão. Após ler sua mensagem de status, Jacob desceu as escadas e se juntou a Alison e Malia na mesa para o café da manhã. Lydia se juntou a elas logo depois. Ela lançou um olhar furioso para Malia. Vou me vingar do que você fez esta manhã. Malia bufou. Não é como se você não tivesse gostado, com todos aqueles seus gemidos altos e súplicas para o Jay ir mais rápido. Lydia sentou-se, com um sorriso malicioso nos lábios. Bem, admito, foi divertido. Se não fosse pela escola, eu não me importaria de fazer isso a manhã toda. Enquanto começavam a comer, Jacob lembrou-se de algo. Tirou 3 pequenos frascos cheios de um líquido branco leitoso de sua dimensão de bolso. Antes que eu me esqueça, meninas. Aqui, bebam isto. Cada um deles pegou um frasco e bebeu o conteúdo. Sentiram uma breve sensação de calor que logo desapareceu. Alison olhou para Jacob com entusiasmo. Que tipo de poção acabamos de beber? Jacob deu uma mordida na comida e sorriu. Chama-se poção de mel branco. Ela concede imunidade permanente a todos os venenos ao ser consumida. Então, agora somos imunes a todos os venenos? Esclareceu Lydia. Sim, confirmou Jacob. E Malia não será mais afetada pelo acônito. Alison o beijou profundamente. Obrigada, querido. Aliás, você também tomou um? Jacob disse. Não, eu não preciso disso. Já sou imune a todos os venenos. Malia e Lydia também lhe deram um beijo. Depois do café da manhã, Cogman levou Jacob, Alison e Lydia para a escola e, em seguida, levou Malia à delegacia para resolver sua situação legal. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!